Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta igreja matriz e internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Rádio Ativa Comunicações. Neste domingo, sequenciando os temas que a gente vem vivenciando das liturgias desses dias, no domingo passado, Jesus continua a nos ensinar sobre uma das virtudes que por muitos é chamada de rainha, que é a humildade. Até dizem alguns santos que Satanás não resiste a um coração humilde. E esta humildade vai no sentido, às vezes, que é o coração que nós devemos buscar, e é isto que nos fala a primeira leitura. E como sabemos se a pessoa tem um coração humilde ou se a pessoa tem um coração orgulhoso, soberbo, arrogante? Eu costumo dizer que podemos fazer alguns exercícios. Não estou dizendo que seja 100%, mas nos dá pistas. E isto serve para nós, principalmente também, sabermos se o nosso coração é um coração soberbo ou ele é um coração humilde. O soberbo, orgulhoso, é aquele que sempre se coloca acima dos demais. Ele se considera o mais bonito, ele se considera o mais inteligente, ou seja, ele sempre é o melhor em tudo, os outros estão sempre abaixo dele. Eu costumo dizer que existe uma frase, e eu espero que vocês aqui, acho que vocês nunca disseram essa frase, porque é uma frase que não quem diga seja orgulhoso, arrogante, não. Mas é perigoso estar caminhando nessa direção. E que frase é esta? Vocês nunca disseram, vocês nunca vão dizer. É uma frase que diz assim: ai, se não fosse eu. Já escutaram essa frase? Vocês nunca falaram, mas vocês já escutaram alguém falar, né? Ah, se não fosse eu aqui. Ou seja, se eu não estivesse aqui, nada aconteceria. Quer dizer, precisam de mim, dependem de mim, tem que se colocar aos meus pés. Isto é arrogância, isto é orgulho, isto é soberba. Uma outra coisa, um coração soberbo, arrogante, ele não aceita ser corrigido. É aquela pessoa que está caminhando aqui, você chega para ela e diz: olha, não vá por aqui não, que tem uns buracos. Eu sei o que eu estou fazendo. Já escutaram também essa frase? Eu sei o que eu estou fazendo. E você está tentando ajudar e a pessoa não aceita a sua ajuda. Por outro lado, como saber se temos um coração humilde? Como fazer para fazer com que o nosso coração seja humilde? Eu lembro que, primeiro, um coração humilde não diz essas frases. Um coração humilde não menospreza os outros. Mas acima de tudo, meu irmão, minha irmã, um coração humilde é aquela pessoa que se envergonha, se sente envergonhada ao ser elogiada em público. Aí está um dos sinais da humildade de um coração. Porque o arrogante, ele gosta de ser elogiado em público. É aquele que até levanta: oh, sou eu, viu? Está falando de mim, olha lá, ó. Não. O humilde fica quietinho no lugar dele. Ele não gosta de aparecer. Faz o que tem que ser feito. Mas ele não quer os louros, o aparecimento. Como disse Jesus, ele não quer a recompensa. Porque a sua recompensa está em Cristo Jesus. Ele sabe a recompensa. Ela é Deus. Depois, meus irmãos, nesta leitura, na segunda leitura, vai nos falar
é uma leitura que as pessoas lêem e falam, meu Deus, não entendi nada. Mas rapidamente poderíamos dizer assim, o que é que nos aguarda? O que é que nos espera? Ele fala do juízo, ele fala dessas multidões de anjos celestiais. E nós poderíamos dizer assim, por que é que nós cremos na vida eterna? Por que acreditar na vida eterna? Porque tem gente que pensa que é como formiga, né? Matou, acabou, não tem mais. Nós não somos assim. Nós temos um espírito. Então, ou seja, nós cremos na vida eterna, aquilo que há de vir, aquilo que nos espera, aquilo que nos aguarda. Até acho engraçado porque tem gente que diz assim, eu acredito no céu, mas não acredito no inferno. Fala, então, você não acredita no inferno, você não acredita no céu também? É tudo a mesma coisa. E tem gente que quando diz que quer ter a vida eterna, tem que pensar duas vezes. Quero ter a vida eterna em Jesus. Porque o inferno também a vida é eterna. É para sempre. E nós devemos aprender a olhar os sinais que Deus nos deixou para nós crermos em tudo isso. Quando nós olhamos para o universo e vemos a harmonia de tudo, como não dizer que existe um Deus responsável por tudo isso? Se não houvesse harmonias, o contrário da harmonia é o caos. Já imaginou se o sol não aparecesse hoje para nós, estivéssemos ainda na escuridão? Já pensou se a lua resolve cair lá de cima aqui na terra? Já pensou se o ar não existisse? Então, mas tudo harmoniosamente vai existindo e acontecendo. Porque existe um Criador que conhece todas as coisas e Ele é Deus. E é por isso que nós cremos. Porque Ele nos dá sinais. O maior de todos, enviar seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. O maior, nos ter deixado a Virgem Maria como Mãe Santíssima, que ainda continua nas suas aparições, cuidando e trazendo mensagens para todos nós. Deixar-nos principalmente a palavra e a Eucaristia, para que nós pudéssemos trilhar e nos encaminhar nesta direção, de onde estamos todos, nesta Jerusalém celeste, que está escrito aí na leitura. O que é essa Jerusalém celeste? Isso me faz lembrar, eu vou resumir, mas você já deve ter escutado isso, né? Aquela mulher que estava grávida de gêmeos, e aí os dois gêmeos conversando, como se pudesse, né? Mas conversando dentro do ventre da mãe. Um falava para o outro, não vejo a hora de sair daqui. E o outro dizia, você é bobo, você não vai sair daqui nunca. Claro que eu vou sair. Alguém já voltou aqui para dizer como é que é lá fora, que existe um mundo lá fora? Você é bobo. Não existe. Aqui está bom, está escuro, mas está bom. Aqui nós temos comida pelo cordão umbilical, nós respira tudo, não precisa de nada. E outro dizia, mas eu quero ir. Mas como? Você tem certeza? Você nunca viu sinais, não? Você nunca parece que escuta que tem uma voz que canta? Você nunca escutou, parece que tem uma coisa que mexe assim, parece que está passando alguma coisa? Você nunca sentiu nada? Então, meus irmãos, também Deus, ao longo da nossa história, Ele vai nos dando sinais do seu amor para conosco. Por isso que eu disse, o maior de todos, enviar o Filho único para morrer na cruz e nos salvar. Depois chegamos ao Evangelho, e aqui primeiro começa a dizer que Jesus foi comer na casa dos fariseus. Eu gosto, né? Porque Jesus, ele gostava de comer na casa dos outros. E não só dos seus amigos, quer dizer, foi na casa dos fariseus, chefe dos fariseus. E quando não convidava, se você não convidasse, Jesus se convidava. Ele, né, aquela passagem famosa, né, o nanico lá não conseguia ver Jesus, vou subir numa árvore aqui para ver Jesus. Ele só queria ver. Mas aí Jesus caminha na direção dele, desce daí que eu vou jantar, vou almoçar na tua casa. Eu fico pensando, se eu sair da igreja hoje, Jesus aparecesse para você e falar, vamos almoçar na tua casa hoje. Tem gente que quer sair correndo, né? Mas veja bem, Jesus foi lá. E Jesus, eles ficavam observando Jesus para criticar, mas Jesus também observava o modo de proceder deles. E a primeira crítica que Jesus faz, ele vai usar uma parábola para dizer, quando você chegar num lugar, não sente nos primeiros lugares. Você pode passar vergonha.
Porque às vezes tem pessoas mais importantes, o dono da casa vai chegar para você e vai falar, tem jeito de você desocupar, porque aqui vai sentar outra pessoa, você vai levantar, todo mundo vai olhar, você vai passar vergonha. Sente nos últimos lugares. Seja humilde. Porque aquele que não é humilde, ele já chega e fala, bom, isso aqui deve estar reservado para mim, né? Porque está aqui, então é aqui que eu vou sentar. Está reservado para mim. Humilde não, humilde senta lá tranquilamente no seu cantinho e fica. E aí Jesus vai dizer, e aí o dono da casa vai lá e faz o quê? Por gentileza, sente mais à frente. Vem sentar no lugar importante. Então, ou seja, ele que estava lá foi exaltado. Aquele que quis ser orgulhoso foi rebaixado. E Jesus, ao dizer esta parábola para nós, ele está falando também nesta mesma direção da primeira leitura. De termos um coração que seja um coração humilde. Quando se diz de exaltar, eu lembro aqui a Virgem Maria. Por isso que ela canta, minha alma engrandece o Senhor. Porque olhou para a humildade de sua serva. Deus olhou para a humildade de Nossa Senhora. E por isso que ele chamou a Virgem Maria. E aí, te convido hoje, ao sair desta Santa Missa, fazer alguns exercícios nas suas orações. Primeiro, quando você for rezar, pergunta para Deus: Senhor, como é que o Senhor me encontrou? Vocês já perguntaram isso para Deus? Como é que o Senhor me encontrou? Porque eu pergunto. Às vezes eu fico pensando, né? Como é que o Senhor foi me achar lá em Santo Antônio da Alegria? Tinha 9 irmãos, assim, uma escadinha. Oração de São Bento. Como é que o Senhor foi me achar? E quando as pessoas olhavam para nós, diziam assim, isso não vai virar nada. Isso não vai virar nada. Mas Deus olhou. Então, ou seja, quando Deus olha, então pergunta, primeiro, como é que o Senhor me achou? Tá bom, o Senhor me achou. Agora, por que é que o Senhor me chamou? Pega todos os teus pecados, junta todos os teus pecados, coloca numa carreta, se é que vai caber, porque os meus não vai caber não. Coloca numa carreta e olha para Deus e fala, Senhor, você não está vendo tudo isso aqui que eu fiz de errado? Aqueles pecados que você fez, que a tua mulher não sabe, aqueles pecados que o teu marido não sabe, mas você sabe. E Deus vai olhar para você e falar, não estou vendo nada, estou vendo só você. Então é assim que Deus escolhe. É assim que Deus eleva os corações humildes. E é por isso que nós devemos nos apresentar diante de Deus com um coração humilde. Porque aí com certeza Ele vai nos exaltar. Seremos boas pessoas. E assim, lembro Madre Teresa de Calcutá, esta santa da igreja, que ela dizia uma coisa. E que você leve também essa frase dela. As pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas más precisam do nosso amor. Necessitam. Então amar apenas aqueles que nos amam, fazer o bem apenas àqueles que nos fazem. Jesus disse aqui, quando ele fala para chamar os pobres e os coxos, porque esses não poderão te oferecer nada. Porque o pobre é aquele que vai colocar sua confiança em Deus, ao passo que o rico coloca sua confiança nas suas riquezas. Ele acha que ele não precisa de Deus, porque se eu ficar doente, eu vou para o Sírio-Libanês, porque eu contrato helicóptero, porque eu contrato o melhor médico, se eu tiver uma casa eu compro. Então ele acha que ele não precisa de Deus. Ao passo que às vezes o pobre, não tendo nada, não resta a não ser confiar naquele que é o Todo-Poderoso, e naquele que vai exaltar esse coração humilde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.